Fala pessoal, Maximilian aqui, repórter e comentarista da Rádio Alma Vermelha. Estou chegando aqui para falar com vocês, né, que são torcedores de alma. Estou passando aqui para trazer algumas informações para vocês e também algumas notícias importantes do jogo de ontem, né, fazer algumas projeções do jogo de quarta-feira, né, do Inter contra o Fluminense, e também falar algumas coisas, trazer para vocês também alguns históricos importantes deste time do Inter, né? Então, vamos começar pelo início. Ontem o Inter venceu a boa equipe por mais que esteja na situação que está, ainda assim é uma boa equipe. Então o Inter ontem venceu a boa equipe do Cruzeiro pelo placar de 2-1. O Inter, né, que começou a partida, começou o jogo, como se estivesse lutando por um empate, né? Estava jogando, ou iniciou a partida, né? Bem cauteloso, né? Bem preguiçoso, todos os adjetivos aí que vocês queiram intitular em relação a desleixo, né? Ou aparentemente, né? O desleixo do time colorado. O Inter que atacou, né? Para vocês terem uma ideia, né? Foram 20 finalizações da equipe do Cruzeiro contra 9 finalizações do Inter. Então o Inter atacou muito pouco, mas né, dessas 9 finalizações, 2 foram em gol, ou seja, teve efetividade, coisa que o Cruzeiro, né, teve 20 oportunidades, ou seja, 20 finalizações a gol e concluiu só uma com pênalti. Mas enfim, isso mostra, na verdade, né, que o Inter foi, ou a ideia do Inter, né, a ideia do jogo do Inter, ela era ter cautela e atacar em bloco, e foi o que aconteceu, né, o Inter atacava em bloco. Por exemplo, o Inter teve, ou melhor dizendo, né, o Inter teve a oportunidade do gol, né, com o Wanderson, que também, né, numa jogada de ofensividade, ele toca a bola para o Ener Valencia, né, que toca para o meio da área e contra o Maurício, né, e o Maurício livre, leve e solto, desloca o goleiro do Cruzeiro e abre o placar para o Inter. Até aí o Inter já estava sofrendo, na verdade, né, na questão da marcação com Dalbert, o Cruzeiro que visou, né, a lateral esquerda, ou seja, a lateral onde o Dalbert estava. E aí eles apostaram nessa lateral, ou melhor, apostaram forçar, né, o erro do Dalbert. E houveram alguns erros, creio aqui, que para muitos torcedores foi o certo, ou criou-se, né, um certo desespero em algumas atuações, né, ou algumas decisões do Dalbert, né, mas que de certa forma não comprometeu muito, né. Na verdade o Inter teve duas bolas, né, duas bolas na trave, né, ou melhor, o Cruzeiro, né, teve duas bolas na trave, então o Inter foi salvo pelas traves ontem. No primeiro tempo foram duas bolas na trave e no segundo tempo mais uma bola na trave lá dos 40 minutos finais, né, do segundo tempo. O Inter teve, ou perto disso, né, perto dos 40 minutos finais, o Inter teve esse grande susto, né, uma boa cobrança de falta e a bola bate no poste, né, e vai para fora. Enfim, o Inter que, como eu disse aqui, né, teve esses desleixos, vamos dizer assim, né, no início do jogo e também no final do jogo. No final do jogo, né, foi por conta das mudanças que o Eduardo Cudê fez, né. Ele tirou Maurício, tirou Alan Patrick, tirou Arangues, e aí a gente sabe o que acontece, né. O Inter decai bastante, tecnicamente, ofensivamente e taticamente, né. Então, para você ter uma ideia, é um tremendo Deus nos acuda quando esses três jogadores eles saem, né, de campo. Então, por volta dos 35, 40 minutos do segundo tempo, houve essa preocupação, né, da torcida colorada quando esses três jogadores eles saíram. Agora eu gostaria de falar com vocês mais precisamente, né, sobre o Maurício, o Wanderson, né, também falar sobre o Dalbert. Começando com o Maurício, tá? Maurício, para quem não sabe ou não sabia, né? A informação é essa. O Maurício hoje, né? Ele é o meia no Brasil, tá? Com mais participações em gols, ou melhor, em 5 gols do Inter, né? Em 7 rodadas, ou seja, o Inter em
em 7 jogos, teve a participação do Maurício em 5 gols. Ou melhor, os 5 gols marcados pelo Inter, né, tiveram a participação do Maurício, melhor dizendo. Né? Para vocês terem uma ideia, foram 2 gols do Maurício, 3 assistências, 94 minutos, né, para participar de um gol. 9, isso é quase um gol, um jogo, né? Quase uma participação por jogo. Para participar do gol, no caso, né? 9 passes decisivos, 4 chances criadas, né? Uma média de 86, ou melhor, ele tem 86% de acerto no passe. Ou seja, o Maurício, né, ele é bastante importante na equipe do Inter, e por isso que quando acontece, né, esses apagões técnicos, táticos, quando este jogador ele sai, isso mostra o porquê, né? Esses números, eles mostram o porquê que isso acontece, né? Falando a respeito do Wanderson, né, agora. O Wanderson que deu uma assistência, né, pro gol ou pra jogada, né, pro início da jogada, que resultou no gol do Maurício, né? Ele corta para dentro, dá o passe para o Ener Valencia, que toca no meio da área, e gol do Maurício. No segundo tempo e no segundo gol, né, o Maurício inverte a jogada, né? O Maurício ele cria a jogada, né? Toca a bola pro Wanderson, que desloca o goleiro, né? E abre não, né? Amplia o placar para 2-0. Então, vocês terem uma ideia, né? Ou para vocês terem uma ideia, a participação desses, mais precisamente do Maurício, como eu falei aqui, né? E do Wanderson, né? O Wanderson, na verdade, né? Eu acabei de ver essa informação que o Wanderson, né? Ele é o ele tem, desde que chegou, né? Ele chegou em 2022, então, desde que ele chegou no Brasileirão, ele tem 12 gols, né? O total. Ele tem 12 gols. E o Maurício, né? Tem 11 gols. Então, mais uma explicação aí, né? Desse ataque poderosíssimo. Lembrando que com o Mano Menezes, né? O Wanderson parece que deu uma decaída, né? Por estar fazendo uma função que não era dele, ele deu uma decaída, mas com a chegada do Eduardo Cudê, né? Ele parece que renovou esse jogador e ele cresceu, e os números agora mostram isso. Falar sobre um jogador rapidamente, né? Claro que é da equipe adversária, mas é importante falar sobre ele. Matheus Jussa, que ontem, olha, deu um sufoco, né, para nós colorados. Creio até que alguns dos chutes que foram na trave partiram do Matheus Jussa, né? Ele que é bastante ofensivo, né, e também técnico e tático. Então, o Matheus Jussa ontem, pela equipe do Cruzeiro, ele se destacou por conta disso, né? Por conta dessa desenvoltura, desse desenvolvimento, né, que ele tem na partida. Tá certo? Falado sobre esses dois, né, Maurício e o Wanderson, falar um pouquinho sobre o Dalbert, né? Já o Dalbert, que foi um dos líderes também, né? Ou um dos caras, destaques, né? Wanderson e Maurício, né? Foram, e o Dalbert junto dele também foram os destaques da partida de ontem, né? Do lado do Inter. O Dalbert, que foi o líder em passes completos, né? Passes certos, por mais que tenha tido algumas situações ali comprometedoras, ainda assim ele se saiu bem, né? E foi, como eu disse aqui, destaque junto com o Wanderson e com o Maurício. Falando, né, sobre agora o jogo do Fluminense, né? O Inter que tem 3 amarelados, né? Que ontem, por sorte, esses jogadores não tomaram o terceiro cartão amarelo. No caso do Vitão, Alan Patrick e Arangues, né? Esses 3 jogadores estão amarelados, ou seja, estão com 2 cartões. Se tomaram o terceiro, estão fora da próxima partida. Como no jogo contra o Cruzeiro eles não tomaram cartão, então eles seguem, né, com esses 2 cartões cada. O Inter que enfrenta o Fluminense, né, na próxima quarta-feira, confronto importante, né? O Fluminense que vem aí de uma conquista de Taça de Libertadores, conquista inédita, né? E o Inter precisa vencer em casa, porque vem de 2 derrotas, ou melhor, 2 jogos negativos, né, digamos, né? A projeção era 6 pontos e o Inter conseguiu 1 só. Então é negativo, né, a campanha do Inter no Beira-Rio, né? Pelo menos nessas 2 partidas sequentes, né, ou em sequência que teve no Beira-Rio. O Inter não fez aquilo que era para ser feito, ou seja, o dever de casa, que eram 6 pontos, o Inter conseguiu somente 1. Ele perdeu para o Curitiba e empatou
com o América Mineira depois, né, de já estar ganhando por 1-0 da equipe mineira. Então o Inter precisa muito, né, vencer a equipe do Fluminense. Lembrando, né, e deixando claro aqui, o Inter hoje é o 10º colocado na tabela de classificação, com 42 pontos. Faltam 3 pontos para o Inter se livrar de vez, né, da zona de rebaixamento, desse fantasma que eu diria, né, da zona de rebaixamento. A projeção é, os times que fizeram 45 estão matematicamente fora e não tem mais pelo que se preocupar, né? Então o Inter tem 3 pontos de 6 jogos em disputa, né, para se livrar de vez desse fantasma. E esperamos que aconteça contra a equipe do Fluminense a conquista desses 3 pontos que restam. Lembrando que se o Inter vencer o Fluminense, o Inter empata, né? Fica 45 para o Fluminense e 45 para o Inter, né? Então, no melhor das hipóteses, o Inter pode chegar ali numa 9ª colocação já na próxima rodada. Claro que tem situação de combinações de resultados, mas no melhor das hipóteses, o Inter poderá chegar na 9ª colocação, tá certo? Dito isso, o Inter tem 2 desfalques, né? Continua tendo 2 desfalques nessa partida, né, contra o Fluminense, que é o René e o Hugo Malho, que estão no departamento médico. O René, que na verdade, na minha opinião, volta somente no ano que vem, né? E o Hugo Malho ainda segue em recuperação, né, de uma lesão. Então segue, né, em recuperação no departamento médico. Para finalizar, né, a preocupação que nós temos maior, além, né, de ter o René fora, que é o que estava se destacando, né, na equipe do Inter pela lateral esquerda, nós temos um péssimo retrospecto, melhor, um péssimo rendimento, né? Estamos tendo, na verdade, um péssimo rendimento nessas partidas do Brasileirão. Isso porque em 12 jogos, né? Ou melhor, o Inter sofreu 12 gols em 12 jogos, né? Então, ou seja, faz tempo que o Inter não ganha uma partida, por exemplo, 2-0, 1-0, 3-0, né? Todas as partidas do Cruzeiro para trás foram 12 jogos onde o Inter sofreu gols. Então não conseguiu vencer pelo placar de 2-0, 1-0, enfim, né? Então isso é uma preocupação, porque isso mostra que o Inter faz gol, mas também leva gols. Claro, isso também mostra, né, a teoria do Eduardo Cudê, que é a de fazer gols, mas também vai levar pela maneira, né, que o time joga. Mas isso é preocupante, né? Isso porque, se nós formos ver, né, voltando ao jogo de ontem, o Inter estava com 2-0 na mão, né? Tomou 2-1 lá nos 30 e poucos, né? Quase perto dos 40 minutos do segundo tempo. E aí o Cruzeiro veio para cima e foi um show não de horrores, mas de perigos, né? Onde a equipe mineira quase consegue o empate, né? Então é muito preocupante, né? Porque geralmente a equipe, né, adversária que está jogando contra o Inter, ela consegue empatar geralmente nessa faixa, né, do segundo tempo. É nos 35 em diante, a equipe consegue ou fazer um gol, ou até consegue fazer 2, né, para conseguir um empate, ou até virar, enfim. Então é muito preocupante, né? Pelo menos, ou melhor dizendo, o final, né, da partida. Preocupa bastante, porque o Inter geralmente, com a saída de Maurício, Arangues, Alan Patrick, fica muito exposto, e aí o time adversário vem para cima e acaba que, de tanto que apertam, né, o sistema defensivo do Inter, eles fazem o gol. Então, isso mostra, né, mais uma vez, que a importância, né, desses jogadores, ou de ficarem um pouco mais, ou de uma recomposição no banco, né, para segurar, né, ou para manter a posse de bola, para não dar a bola para o adversário. Mas então é isso, pessoal. De assunto que eu tinha para tratar com vocês era isso. Não esqueça de seguir, né, as nossas redes sociais, se inscrever no canal aqui no YouTube, né? É importante que vocês se inscrevam, deixem um like. Nas redes sociais nós estamos no Facebook, Instagram, X, né? E por aí vai. Nós temos um canal no WhatsApp que nós vamos começar a movimentar, e também temos um grupo no WhatsApp da Rádio Alma Vermelha, onde nós também iremos movimentar, ou melhor, nós já estamos movimentando, né? Agora a ideia é movimentar o nosso canal no WhatsApp, né, para deixar vocês ainda mais informados, né, e por dentro de tudo que acontece com o nosso Clube do Povo. Também há promoções, premiações, enfim. Então nós estamos bolando
muita coisa legal aí, né? Para os torcedores colorados que nos seguirem e nos incentivarem, ou melhor, continuarem nos apoiando, incentivando, enfim, nos acompanhando nessas redes sociais, tá certo? Um grande abraço a todos. Como eu disse, se inscreva no canal, deixa o like, né? E vamos junto. Quarta-feira contra o Fluminense, contra tudo e contra todos, em busca de mais uma vitória importante no Campeonato Brasileiro. Um grande abraço, até mais.